Olá, seja então muito bem-vindo ao nosso próximo módulo, que é o módulo de gerenciamento de trade, gestão de dinheiro. Muito bem. Eu estou propondo para vocês um conteúdo onde o backtest testado, realizado, ele gerou uma expectativa de retorno da estratégia escolhida de 40 a 45, em meses ótimos 50 a 60%. Por que eu falo todos esses 20% de diferença? Porque o mercado ele é muito dinâmico, ele muda quase que todos os dias, e em períodos de consolidação, em períodos de baixa e de alta, a gente tem essa volatilidade dentro da nossa própria estratégia. Como é uma estratégia de day trade, é normal, pelo menos na minha opinião, essa flutuação de retorno de expectativa. Então, como eu tenho ali um mês de, por exemplo, setembro, onde eu tive ganhos de 40%, certo? Onde eu tive retorno de 40% dentro dos meus trades, e no mês de novembro eu cheguei a ter acima de 60%, eu não posso chegar para vocês e aplicar uma gestão de dinheiro, como vocês vão ver, uma gestão de trade apenas pautada pelo melhor mês. E eu, ao contrário, peguei o pior mês, em torno de 43 a 44, ali namorando o 40% de retorno, de expectativa de retorno. E quando você tem 40% de retorno, você precisa necessariamente, para ser lucrativo, de um risco retorno de 1,5. Adicionando os custos e tal, 1,6 fica bem viável aí se você tem 43, 44, 45% de retorno. A gente vai trabalhar em cima desse número aqui, acreditando que a média de retorno da estratégia que vocês vão aprender é de 45%. Muito bem? Ótimo. Então, o que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco é uma planilha que vai mostrar, ilustrar os retornos financeiros de 3 ou 4 estratégias, acho que são 4 estratégias na verdade, e aonde vocês vão ver com os olhos, né, o próprio retorno financeiro na matemática, certo? E eu vou disponibilizar para vocês essa planilha. É uma planilha que foi doada, compartilhada pelo meu amigo Kema, certo? Da Magno FX, que atualmente gere um fundo de traders iniciantes, por sinal. Ele gera um fundo, junto com esse fundo, um projeto educacional de trading chamado 360 Forex. O Kema, para quem não sabe, é um grande parceiro e ele é moderador mundial do TradingView. Então, se vocês estão postando aquelas ideias mirabolantes no TradingView e de repente alguém fala assim, manda uma mensagem no inbox e fala, olha, não vai ser aceito essa ideia, esse alguém será o Kemagno, que é o Kema, grande amigão e parceiro nosso aqui do Violinada. Vamos à nossa planilha, então, que eu vou conseguir explicar para vocês o porquê a matemática não mente. Olá, seja bem-vindo ao módulo onde eu vou explicar para vocês, ou melhor, ilustrar, porque a explicação acaba sendo por si só as contas matemáticas e os números que eu vou apresentar para vocês na planilha. O quão importante é você, após feito o trabalho mais árduo, que é o backtest, saber ter muito claro os resultados desse backtest. E aí eu elenco, sempre vou falar aqui as 3 principais informações que o seu backtest vai dar para você, que é, primeiro, certo? Vamos digitar aqui para ficar legal. A primeira informação do seu backtest, a sua expectativa de ganho. Quantos por cento você ganhou em determinado número de trades. 2. Máximo drawdown. Máximo ganho para upside e máximo perda. Ou seja, quantos trades em sequência você perdeu. Máximo perda. De forma bem reduzida aqui, bem resumida. Então é importante você saber a sua expectativa de ganho depois de tantos trades. Qual foi a sequência de ganho que você teve, a maior delas, qual foi a maior sequência de perdas, certo? E dentro dessas informações aqui, é importante salientar que você tem que também pôr no caderno ou em algum local
o máximo drawdown financeiro que você teve, ou seja, qual foi a maior porcentagem do seu patrimônio que você perdeu e qual foi a maior porcentagem do patrimônio que você ganhou, certo? Isso, obviamente, dentro de um período estabelecido. Quanto mais você operar, mais isso vai flutuar, vai mudando. Mas é importante você saber ao final de todos os trades que você fez o backtest, você ter lá dentro daquela planilhinha qual foi o momento que você mais perdeu e qual foi o momento que você mais ganhou. Legal, sabendo, tendo essa noção, a gente vai para essa planilha aqui, certo? Eu sei que ela tem informações muito legais, porém com uma letrinha muito pequenininha. Opa, também não tão grande assim, né? Certo? Mas basicamente eu quero que vocês, eu vou uma por uma aqui para vocês prestarem atenção no que é mais importante. Vou disponibilizar essa planilha que o Kema nos forneceu. Nessa planilha nós temos algumas informações cruciais. Quais são elas? Deixa eu aumentar aqui. Beleza, até aumentar mais um pouquinho. Beleza. Aqui também. Vou colocar aqui 16 para ficar tudo grandinho. Legal. Ela nos tem aqui nosso balanço inicial, ou seja, o dinheiro investido inicial, o capital inicial. O risco do nosso balanço que nós aceitamos por trade, coloquei aqui 3,5. E o nosso risco retorno. Vamos supor que a gente tem um risco retorno de 1,75. Para cada trade a gente aceita ganhar 1,75 a mais do que perder. Certo? Então isso, esse risco por trade resumido, aplicado nos 5.000, dá R$ 175 de risco para R$ 306,25 de ganho por trade. Cada trade que eu assumir, certo, que eu quiser operar, eu vou poder no máximo arriscar 175 e eu teria um retorno de 306, sempre 1,75 em cima dos 175 nesse caso. Ótimo. Aqui não importa muito que quantos pips, né, no caso de fora, são quantos pontos de loss você vai ter. Vamos deixar isso para trás. Vamos focar nessa primeira estratégia. Essa estratégia, esse trading plan que alguém fez, ele gerou 66% de loss, ou 67% de loss, para 33% de ganho, certo? Se nós aplicarmos um risco-retorno de 1,75, nós vamos ter, deixa eu aqui fazer aumentar as nossas, beleza, acho que mais um, né? Beleza. Então, nós temos aqui um trading plan que gerou no backtest 33 ganho para 67 de loss. E utilizando um risco-retorno de 1,75, esta estratégia será negativa. E aí vem a segunda parte mais importante, certo? Vocês podem voltar, o vídeo está um pouco dinâmico aqui talvez. Para uma estratégia de 33% de ganho, você precisa ter um risco-retorno de no mínimo 2,07. Lembrando que essa planilha, assim como a planilha de backtest, elas não calculam os custos. Então você pode colocar aqui 2,15, 2,20, certo? Legal, isso te dá clareza matemática sobre um retorno financeiro. Vamos colocar aqui então o próximo padrão. O próximo padrão, ele vai nos dar 60% de loss, 40% de gain. E o mínimo para se tornar positivo, ops, muito grande. O mínimo para se tornar positivo é um risco-retorno de 1,54, certo? Colocando custos, vamos ter que colocar aqui 1,60, 1,75, certo? Então, se você aplicar 1,75 em cima dessa estratégia de 40% de gain, você é vencedor após 30 trades já. Certo? Aqui essa planilha contempla 30 trades. Maravilha. Vamos para a segunda estratégia. Certo? Vamos colocar aqui, acho que é 20 que eu coloquei, né? Isso aí. Ótimo. Então, se você tiver uma estratégia 50-50, você precisa de um risco-retorno de no mínimo 1,03, né? Agora, analisando, eu acho que ele sim compete um pouco os custos aqui. Ele tem um pouco de custo, né?
Mas independente disso, vamos colocar aqui 1.15 e 1.20, certo? Você vai ser vencedor com 1.75 aplicando numa estratégia de 50%, certo? Bem vencedor. Depois de 30 trades, você já ganhou aí mais de R$2.000, certo? E a última estratégia, e aquela que é o objetivo de todo trader, né? Chegar num backtest que dê 60% de ganho, né? Eu acho que essa é um pouco mais difícil de acontecer, mas ela pode sim acontecer. É a gente pegar 60% de ganho, aplicando 1.75 de risco-retorno em cada trade, nós seremos extremamente vencedores. E o mínimo de risco-retorno para esse cara aqui é 0.68. Vou colocar aqui para vocês. 0.68. Certo? Então essa planilha eu vou disponibilizar lá para vocês, mas ela basicamente te coloca a par da expectativa do seu trading plan. Se o seu trading plan está dentro desse cara aqui, saiba, não é problema nenhum ele estar dentro desse cara, mas saiba que você tem que ter um risco-retorno de 2.07 no mínimo, aqui 1.54, 1.03 e aqui 0.68. Certo, galera? E aí dentro dessa expectativa aqui, ele sorteou aqui, a fórmula faz com que em um período ele perca, outro período ele ganhe, mas no longo prazo, ou seja, 30 trades já é um longo prazo para swing trade, né, que é o foco do Kema, por exemplo, que doou essa planilha, já dá uma diferença legal aqui de resultados. Certo, galera? Então, basicamente, esse módulo aqui é para colocar vocês a par do próximo passo do backtest. Pô, fez seu backtest, tem a sua expectativa de retorno, aplica uma dessas três, ou melhor, uma dessas 4 estratégias aqui de gestão de dinheiro. Simples assim, aplica uma delas e seja disciplinado. Certo? Então se o seu trading plan está nesse padrão aqui, aplica esse risco-retorno mínimo. Se o seu trading plan está nesse padrão, esse risco-retorno. Nesse padrão, esse risco-retorno. Nesse padrão, esse risco-retorno. Certo? Link. Utilize essa planilha, ela também vai sem nenhuma trava, né, sem nenhum bloqueio. Então vocês podem se divertir aí para customizá-la, tá bom? Muito bem. Esse módulo chega ao final, sem dever de casa, né? Vocês terminaram o dever de casa aí no backtest. Eu acho que agora vocês já devem ter assim, uma confiança grande para saber que trading é uma fórmula matemática, um jogo matemático, e que há necessidade de vocês profissionalizarem essa fórmula matemática, contanto que aquele mito de precisar ganhar 80% é mentira, certo? Mas aquele mito que você somente pela estratégia vai ser vencedor também é mentira. Então se concentrem em percorrer por todos os módulos, fazer com muito carinho os deveres de casa, e aí sim vocês vão começar a profissionalizar o seu trade para então aplicar na real, certo? Ganhar dinheiro. Muito bem, vamos agora, o próximo módulo ele vai falar sobre a montagem da tela da minha estratégia, certo? A gente vai mergulhar no gráfico. Até o próximo módulo. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você realmente gostou, deixe sua crítica construtiva ou sugira nos comentários abaixo os próximos ativos para que a gente faça realmente o estudo e poste para vocês aqui. Se você está começando agora e pretende treinar ou pretende adquirir conhecimento da Bolsa de Valores, nós deixamos links na descrição de treinamentos gratuitos. Fique à vontade para não só perguntar, mas também usufruir dos treinamentos.